Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar um pouco sobre uma coisa que é muito importante. A gente está vendo aí na internet várias pessoas falando sobre ficar em quarentena, né? Como é importante ficar em quarentena e como o pico de transmissão do vírus do Covid-19 está chegando perto e talvez essas próximas 2 semanas sejam fundamentais, assim, esse distanciamento social, para que o pico diminua, que a gente consiga deixar ele menos acentuado e assim não sobrecarregar tanto os hospitais e sistemas de saúde do Brasil, né? O grande problema de sobrecarregar o sistema de saúde do Brasil é que a gente já tem um sistema de saúde bastante precário e sobrecarregado, na verdade. E o fato é que vai faltar material, né? Não tem tanto equipamento de intubação para tanta gente, as pessoas que vão ficar doentes vão precisar desses equipamentos. Então, se todo mundo for contaminado ao mesmo tempo, é evidente que o limite de equipamento não vai dar conta do volume de pessoas que vão ser contaminadas. O grande problema é que existem entidades, então, que não estão agindo de acordo com o que deveria estar acontecendo, não estão tendo juízo em relação ao que está acontecendo. E uma dessas entidades são justamente os call centers, né? Os call centers são lugares onde as pessoas ficam realmente aglomeradas, né? São muitas pessoas juntas e ficam em cabines, né? Em cubículos, cada um com o seu cubículo ali, atendendo as pessoas, respondendo. Muitos desses call centers são desnecessários, né? Nesse momento, por exemplo, tem call centers aí que só executam cobrança, né? Tem call center que poderia estar realmente fechado, pelo menos por esse período aí de 2 a 3 ou 4 semanas aí nesse mês de abril, para evitar essa contaminação, porque é um local muito fechado, onde tem muitas pessoas, por mais que as medidas dos call centers sejam de intercalar pessoas, por mais que as medidas sejam de trocar turnos, passar mais gente para mais cedo, mudar os horários das pessoas para que tenha menos gente ao mesmo tempo no mesmo local, é inevitável que a contaminação aconteça nesses ambientes. É inevitável, se já não está acontecendo nesse momento. E o grande problema é que em call centers tem locais que a sugestão é que o pessoal então compartilhe computadores. Só aí tu já vê a falta de responsabilidade que esses lugares têm, né? Então, o governo deu a sugestão de repente, oferecer aí para o pessoal metade do salário para eles não precisarem irem trabalhar. E muita gente que está indo para o call center trabalhar está indo não porque gosta do que faz, né? Porque afinal de contas é um trabalho altamente estressante, né? Ficar atendendo ali 100, 200 pessoas por dia no teu ouvido ali falando e reclamando. E tem pessoas que são extremamente mal educadas com o pessoal que trabalha. Então isso é um ambiente de estresse altíssimo, e estresse, como vocês sabem, baixa a imunidade das pessoas. Então, a gente tem um ambiente com pessoas altamente estressadas, com imunidade baixa, todas convivendo em um ambiente fechado e aglomeradas. E, ao mesmo tempo, para chegar no call center, né, a pessoa tem que pegar a condução pública, a pessoa tem que, provavelmente, entrar num elevador lotado de gente, como são os locais, os grandes prédios comerciais aí, que tem elevadores aí que cabem 20 pessoas, às vezes até mais, né, para poder suprir a demanda de pessoas que precisam subir e descer toda hora. Em grande parte dos call centers as pessoas têm que sair na hora do almoço para buscar comida, porque não tem como receber tanto pedido de comida no local. Então, existem vários pontos negativos para que call centers continuem operando. Porém, as pessoas seguem, então, trabalhando nesses locais, mesmo com medo, mas o medo de perder o emprego, sabendo da crise que está por vir no Brasil, sabendo que o Brasil já está em crise e que a possibilidade de conseguir um novo emprego em breve talvez seja muito remota. Então as pessoas preferem manter os seus empregos sofrendo esse enorme risco, e os donos, os proprietários, os call centers sabem disso e por isso se aproveitam, porque eles também não querem ficar no prejuízo em função dessa situação. Porém, o que acontece?
ao tomarem essa atitude irresponsável, eles estão colocando em risco vidas de várias pessoas, porque não são somente as pessoas que trabalham no call center que acabam, então, ficando em risco de contaminação. A pessoa que trabalha no call center vai voltar para casa e em sua casa tem seus pais idosos, tem suas crianças e que podem muito bem contaminar também. Então, o resultado de manter esse tipo de ambiente funcionando, operando normalmente, é um problema. E o mais interessante é o seguinte, que call center, ele atua através de computador, internet. Então, essas pessoas poderiam tranquilamente estar trabalhando, de repente, até meio turno em casa. Não precisariam estar efetivamente trabalhando em tempo integral dentro do call center, poderiam simplesmente não ir para o call center, não ir para o ambiente e começar a trabalhar em casa, principalmente quem tem computador. Então, é muito comum aí o pessoal ter um computador, ter um desktop, ter um notebook, poderia tranquilamente estar fazendo seu trabalho a partir de casa e mantendo então a empresa funcionando, mantendo os lucros da empresa ainda ativos, né? A empresa podendo sobreviver à crise e evitando o contágio dos seus funcionários. Então, é uma tremenda irresponsabilidade dos call centers se manterem e manterem os funcionários obrigados a irem trabalhar. E isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a conversar imediatamente, por causa que o tempo de disseminação do vírus é agora e a gente precisa então evitar que ambientes como esses sigam operando. É preciso que as autoridades façam alguma coisa, não é possível que as pessoas sejam forçadas a ir trabalhar por medo de perderem seu emprego, seu salário, por causa da ganância de proprietários de call centers. É evidente que medidas como, por exemplo, trabalhar em casa poderiam já ter sido adotadas e esse tipo de situação já poderia estar sendo resolvida, mas existem muitos call centers em todos os estados do Brasil que não estão tomando essas atitudes. Eu recebo aqui ligação direto de pessoal aí oferecendo, fazendo vendas. Aparentemente o negócio não parou e isso é muito, muito ruim, tá? Para essa questão da pandemia que a gente está prestes a enfrentar aqui de forma feia no Brasil. A coisa está ficando feia mesmo. E a gente precisa, então, começar a criticar esse tipo de empresa que poderia estar tendo uma atitude muito mais humana, muito mais solidária com os seus funcionários, né? Afinal de contas, elas dependem desses funcionários para conseguir lucrar. E apesar de pessoas que atuam em call center serem pessoas que, para os proprietários dos call centers, são apenas números, essas pessoas elas têm que ter uma certa habilidade, seja de fazer contas, seja de atendimentos, de ter simplesmente a capacidade de aguentar o imenso estresse que é atender uma quantidade enorme de pessoas diariamente e pessoas, como eu disse antes, que nem sempre têm a paciência de ouvir, nem sempre têm a paciência de conversar e nem sempre conseguem entender o real problema, se é uma cobrança, se é um plano oferecido, simplesmente xingam, tratam mal. Então, é muito difícil de trabalhar em ambientes como esse e com essa situação, então, do vírus se torna praticamente insustentável. O que estão fazendo os call centers para evitar a transmissão desse vírus? Aparentemente nada. Eu vi aí na internet até história de call center em São Paulo que recebeu notificação para fechar e recomendou que fosse removida o papel da notificação para que os funcionários não vissem a notificação e seguissem trabalhando normalmente. Então, pessoal, realmente muito complicado e preocupante ver que existem entidades no Brasil que estão atuando de forma completamente irresponsável, trazendo mais possibilidades de risco, e call centers são um dos lugares aí que muitas pessoas trabalham e que poucas pessoas estão sabendo como é realmente esse tipo de ambiente e como que funciona realmente esse tipo de trabalho, e é um local de extremo risco de contaminação e ninguém está realmente preocupado com esse grupo de pessoas, e é um grupo de pessoas muito grande, são milhares, centenas de milhares de pessoas que trabalham em call centers. Todas essas ligações, toda vez que tu liga para algum lugar, é alguém num call center que está te atendendo. E esse call center, essa pessoa, se tu prestar atenção na ligação, tu vai ver que no fundo tem centenas de outras pessoas conversando, né? Então é um ambiente
completamente sem isolamento, sem segurança nenhuma e com certeza grandes casos de contaminação vão acontecer nesses ambientes. E quem vai ser responsabilizado? Provavelmente ninguém. Então é preciso que atitudes sejam feitas, tomadas para evitar esse tipo de contaminação e que as pessoas que possam e que têm condições de endereçar esse tipo de problema, que o façam imediatamente para que alguma coisa aconteça, mesmo que seja os próprios funcionários reclamando com a direção ou que seja alguém do governo intervindo diretamente para impedir que esse tipo de ação aconteça e as empresas que contratam call centers também comecem a exigir que os call centers então passem os funcionários para ou fazer trabalho em casa ou que dispensem funcionários que não podem trabalhar em casa, né? No caso tem sistemas aí de segurança que os sistemas não conseguem permitir autorização para acessar de casa. Então o problema é deles, né? Não pode forçar a pessoa a ir trabalhar só por causa que a tua tecnologia é muito restrita ou muito inferior, né? Então é fundamental que nesse momento, nessa época, nessa pandemia que a gente está passando agora, que a gente vai enfrentar agora em abril, a gente consiga então endereçar todos os problemas e tentar manter assim, todos os pontos de problemática cobertos. A gente tem que estar ciente que não é só, por exemplo, igrejas, não é só tentar sair de casa menos, mas também tem que ver os locais de trabalho que ainda estão ativos aí, que as pessoas estão sendo permitidas a trabalhar. Não adianta fechar shopping e manter call center aberto, gente. Então, por favor, quem puder e quem tiver interesse em propagar esse vídeo, disseminar esse vídeo, por favor, o faça, tá? Porque eu vejo que tem muita... pouca gente que está falando sobre esse tipo de ambiente de trabalho em específico e é um ambiente de trabalho que precisa realmente ser escrutinizado com relação a essa questão da disseminação do vírus. Então é isso aí, pessoal, que eu tenho para dizer nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Se vocês estão gostando dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês querem receber as notificações, ativem o sininho. Valeu, não esquece de dar o joinha e até mais. Valeu!